Fala galera, tudo bom pessoal? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Pessoal, então, dando prosseguimento aos nossos conteúdos de língua portuguesa voltado para concursos públicos, tanto federal, estadual, municipal, tá? Não faço distinção entre federal, estadual e municipal, até porque o conteúdo é um conteúdo bem completo. Vocês devem estar percebendo ao longo da visualização desses vídeos. Eu gostaria de pedir para vocês a participação de quem vê essas aulas aqui, que divulgue em grande escala, tá? Por que eu digo isso? Porque vocês estão percebendo que alguns desses materiais, ou a grande parte desses materiais, são materiais de forma gratuita, tá? Realmente é para ajudar aquele aluno que não tem aquela condição de pagar um curso preparatório um pouco mais complexo, um pouco mais extenso, um pouco mais denso, tá? Então, geralmente o que a gente vê dentro da internet são os materiais, às vezes, bem superficiais, tá? Gostaria também de pedir a colaboração de vocês que divulgasse o meu livro de língua portuguesa, então eu o finalizei, tá? Então, contendo 700 páginas, 7.000 questões, 500 horas de aula via QR Code, tá? Então, é um material, pessoal, extremamente completo para concursos públicos e Exame Nacional de Ensino Médio, tá? Então, fique bem à vontade para que a gente possa divulgar esses materiais. Por favor, peço a colaboração de todos, tá? A intenção realmente é disseminar aqui dentro o máximo possível, tá? Ou possíveis, né? Acho que eu vou usar possível aqui dentro, do conteúdo de língua portuguesa para as pessoas, tá? Tranquilo? Foi? Pessoal, quero iniciar então hoje o conteúdo, né? Nós finalizamos a parte de crase, tá? Eu ainda tenho que finalizar com vocês a parte de concordância verbal, a parte de concordância nominal, a parte de regência verbal, a parte de regência nominal, a parte de sintaxe do período composto, depois a parte de pontuação. Então a gente tem alguns conteúdos ainda para ver. Creio eu, né? Eu estava dando uma olhada aqui, tá? O canal ele está em torno de 150 a 200 vídeos. Talvez dê mais ali uns 100 vídeos, tá? Então o canal ele vai ficar abastecido em média com os 300 vídeos, contendo ali praticamente umas 800 horas de gravação de aula, tá? O que já é muito se a gente for pensar em conteúdos propriamente de língua portuguesa. Até onde eu sei, não existe um canal, ou até onde eu sei, não existe um curso preparatório que trabalha 800 horas de língua portuguesa, tá? Vamos lá então, gente? Vamos? Pessoal, o que é sintaxe do período composto, então? Então, vou colocar aqui para apresentar, deixa eu só ver se eu estou apresentando. Estou gravando, estou em modo de apresentação. Bora lá, gente. Pessoal, então vamos lá. Vou colocar aqui, então, sintaxe do período composto, tá? Então, eu vou colocar desse jeito aqui, ó. Deixa eu só colocar um pouco maior aqui para que a gente possa trabalhar aqui, ó. Assim, ó. Sintaxe, deixa eu colocar aqui. Sintaxe do período composto. Pessoal, primeira coisa que eu tenho que entender é o que significa período composto. Qual a diferença do período composto para o período simples? Gente, a diferença do período composto para o período simples é a quantidade de verbos dentro do período. Como assim? Como assim? Como assim? Quando eu tenho uma frase, quando eu tenho uma oração e quando eu tenho um período, praticamente nessa ordem, o que significa, o que é uma frase? O que significa, o que é uma oração? O que significa, o que é um período? Gente, aqui dentro, sempre use uma metáfora para vocês entenderem esse conteúdo. Imaginem agora todos vocês que nós vamos fazer agora um amigo secreto final do ano, tá? E nesse amigo secreto final do ano agora aqui, apesar de amigo secreto ser algo hoje em dia tratado pelas pessoas como algo banal, né? Ou algo que não se faz mais, né? O que vai acontecer nesse amigo secreto agora, pessoal? Eu vou fazer o seguinte: eu, Fabrício, tirei, por exemplo, aqui
o aluno A, tá? Só que o que eu vou fazer agora para ele, gente? Eu vou comprar para ele aqui dentro alguns potes. Fabrício, pote? Que coisa mais brega. Gente, é uma metáfora, tá? Então, eu vou comprar um pote pequeno, eu vou comprar um pote médio e eu vou comprar um pote grande. Quando eu falo pote pequeno, vocês façam a associação com frase. Um pote médio, a associação com a oração. E um pote grande, a associação com o período. Ou seja, o pote pequeno cabe no médio, o pequeno e o médio cabe no grande. É a mesma técnica, é a mesma lógica usada aqui. O que é frase? Frase, ela inicia com letra maiúscula e termina com ponto final. Uma frase, ela pode ter a presença de verbo ou não. Ela pode ser uma frase verbal, presença de verbo, ou uma frase nominal, presença de nome, que não tem presença de verbo. Então, o que é uma oração depois? Uma oração é a presença obrigatória de verbo. Então, nem toda frase é uma oração, mas toda oração é uma frase. E o que é o período? O período é um conjunto de orações. É um conjunto de orações. Então, período é um conjunto de orações. Tá, tudo bem. Se é um conjunto de orações, nós dividimos o período em 4. O período ele é dividido em período simples, ele é dividido em período composto, ele é dividido em período misto, e ele é dividido em período e período complexo. Então, quando nós estudamos para concurso público, tanto em escala federal, tanto em escala estadual ou tanto em escala municipal, é importante para nós sabermos o período simples e o período composto, tá? Então, o período simples é a presença de quem? De um único verbo ou uma locução verbal. E o período composto é a presença de 2 ou mais verbos. Então, 2 ou mais verbos, tá? Isso é uma coisa que nós temos que entender aqui dentro para poder classificar um período simples e para que a gente possa classificar um período composto. Eu não estou dizendo para vocês aqui dentro, pessoal, que o período simples é mais fácil, que o período composto é mais difícil, ou o período composto é mais fácil, ou o período simples é mais difícil. O período simples junto com o período composto aqui dentro se complementam. Mais necessariamente, se vocês sabem período simples, ele praticamente é uma cópia do período composto. A única diferença do período composto agora é a presença maciça predominante de 2 ou mais verbos, com a interferência de alguns elementos, o que, o se, as conjunções, ou até mesmo a supressão do que, a supressão do se, a supressão das conjunções, porque a gente vai ter as orações reduzidas, tá? Então vocês têm que perceber aqui dentro que o período composto, ele é formado através de um elemento de coesão textual. Fabrício, como assim um elemento de coesão textual? Eu não estou conseguindo entender. Pessoal, pensem comigo o seguinte, ó, só para vocês terem uma noção. Quando eu falo para vocês que João foi ao baile, coloco um ponto final agora aqui e coloco para vocês que João foi viajar, o que vocês estão percebendo agora aqui? Vocês estão percebendo nítido, claro, que eu tenho a minha primeira oração, nítido, claro, que eu tenho a minha segunda oração. Tudo bem. Então, aqui minha primeira oração, minha segunda oração. Fabrício, a primeira oração é uma frase? Sim. É uma oração? Sim. É um período? Sim. Fabrício, a segunda oração é uma frase? Sim.
É uma oração? Sim. É um período? Sim. Fabrício, mas por que é uma frase? Frase, gente, iniciou com letra maiúscula, terminou com ponto final e vocês conseguem entender o processo comunicativo, tá? No caso aqui, presença de verbo. Então também é uma oração, também é um período simples. Mas o que vai acontecer, gente? Tenho meu primeiro verbo, período simples, e tenho o meu verbo, período simples. Claro, obviamente aqui trabalhando com uma locução verbal, tá? Gente, o que vai acontecer a partir de agora, pessoal? A partir de agora, eu vou dizer para vocês o seguinte: eu não quero que vocês escrevam duas frases. Eu quero que vocês juntem essas duas frases numa única frase. Então, a partir de agora, vocês vão usar elementos de coesão textual. Então, certamente aqui dentro, muito provavelmente, vocês vão tirar, vou só arrumar aqui. Vocês vão tirar o ponto final, porque vocês vão ter que juntar essas duas frases, e vocês vão juntá-las através de um conectivo, um conector, que é uma conjunção. Então, esse e agora aqui dentro, ele liga a primeira oração à minha segunda oração agora aqui. Esse elemento, ele é um elemento, pessoal, que na nomenclatura é chamado de elemento de ligação. Ó, pensem comigo, elemento de ligação é algo que liga. Vamos sair agora da gramática. Algo que liga. Então, quando eu tenho, por exemplo, agora um conectivo, um conector que eu tenho que ligar até a tomada, ele vai servir de elemento de ligação até um fim específico, né? Que é um ventilador ou que é uma televisão para poder ligar realmente esse objeto. Então, nada mais, nada menos tão óbvio assim que um elemento de ligação, tá? Então, isso aqui, pessoal, ele é extremamente importante para vocês entenderem o que significa os elementos de ligação. Então, eles são conectivos, conectores, elementos de ligação, união, junção. Então, quando vocês ligam a primeira oração à segunda oração aqui dentro, vocês estão usando, nesse caso, tá? Vocês poderiam usar, por exemplo, uma vírgula, vocês poderiam usar um ponto e vírgula, transformando uma oração coordenada assindética, mais uma oração coordenada assindética. Não, vocês poderiam usar N elementos de coesão aqui dentro. Mas vocês optaram por usar agora uma conjunção. Então, essa conjunção aqui dentro, pessoal, essa conjunção, ela faz com que o olhar de vocês, a partir de agora, passe a não ser mais para um único verbo, porque a tua frase, ela passa a ser esse todo. Então, nesse todo aqui, fica visível que eu tenho o verbo ir, que eu tenho o verbo ir mais o verbo viajar não conjugado, ou seja, na sua forma no infinitivo. Então, o que vocês estão percebendo agora aqui dentro? Vocês estão percebendo que a partir de agora eu estou a lidar com quem, gente? Com dois verbos. E depois eu tenho como consequência o meu ponto final agora aqui. Isso aqui, gente, isso aqui é elemento de coesão textual, tá? Então fica muito evidente aqui dentro que o período composto ele é sim formado através de um elemento de coesão textual, tá? É uma coisa que a gente não percebe aqui dentro. E dentro do período composto, pessoal, que ficou claro, ficou evidente que vocês estão trabalhando agora aqui, eu posso trabalhar com período simples. Como assim? Localiza o verbo. Foi. Quem é que foi? João. Não é sujeito simples? Pense comigo. Quem vai ou quem vai a? Fabrício, quem vai a. Verbo transitivo indireto que pede objeto indireto. O e é uma conjunção, abrindo uma oração coordenada. Tá, saímos lá. Quem é que foi viajar? João, sujeito simples. Foi viajar, ponto. Então, verbo intransitivo, porque quem vai viajar, vai viajar. Então, vocês estão percebendo que o período simples ele serve de base para o período composto? Então, vocês perceberam nessa análise sintática que tem momentos que eu mudo a nomenclatura? Tem momentos que eu estou usando sujeito? Tem momentos que eu estou usando verbo transitivo direto? Tem momentos que eu estou usando verbo transitivo indireto?
tem momentos que eu estou usando o objeto indireto e tem momentos que eu estou oração coordenada, oração subordinada. Então, vocês estão percebendo que eu transito entre período simples e período composto. Até o presente momento, nós estávamos transitando entre morfologia e sintaxe. Morfologia e sintaxe. Morfologia e sintaxe. E agora não, sintaxe do período simples e sintaxe do período composto. Como é que o período composto se desenvolve, pessoal? O período composto, ele se desenvolve através das orações coordenadas e através das orações subordinadas. O que é algo coordenado e o que é algo subordinado? Algo coordenado é aquilo que, se eu tirar a conjunção, ainda vai manter o sentido. Subordinado não. Subordinado sempre vai ter um elemento que vai ser subordinado a um principal. Então, o que acontece agora aqui dentro, pessoal? Acontece o seguinte, que eu tenho, por exemplo, aqui, João foi ao baile e foi viajar. Imaginem comigo agora a seguinte lógica. Vamos tentar tirar o E daqui de dentro. Tirem esse E. Façam a pergunta para vocês mesmos. Será que eu consigo entender que João foi ao baile? Será que eu tirando esse E e colocando um ponto final, a primeira oração precisa necessariamente da segunda? A segunda precisa necessariamente da primeira? E aí, gente, qual a técnica, qual a lógica aqui dentro? Não. A segunda não precisa da primeira, tá? A primeira não precisa da segunda e a segunda não precisa da primeira, tá? Que eu estava colocando a seta e falando ao contrário. Então, se eu colocar agora aqui um ponto final, tá? Essa primeira aqui não depende sintaticamente dessa segunda. E essa segunda aqui não depende sintaticamente da primeira. Uma não depende da outra para poder existir. Então, isso aqui é extremamente importante para vocês entenderem o período composto por coordenação. Fabrício, mas o que é um período composto por subordinação? Então, nesse exato momento aqui, pessoal, essa oração, ela é coordenada, tá? E o que é uma oração subordinada? Olhe para cá, gente. É bom que se analisem os dados, tá? Notem agora aqui dentro, pessoal, notem agora aqui dentro que eu tenho a presença de um elemento, tá? Que ele é visivelmente subordinado à presença do quê? Tá? Então, esse elemento agora aqui, o que ele faz aqui dentro? Ele abre a minha segunda oração, que é essa daqui, tá? Por isso que a gente coloca essa barra aqui dentro, porque ele abre a minha segunda oração. Então, eu tenho a minha primeira oração aqui, muito parecido com o exemplo de cima, e a minha segunda oração. As nomenclaturas até agora são as mesmas. A única diferença é que ali em cima, eu não tive quem? Eu não tive a presença do quê? Aqui embaixo, não, pessoal. Tá? Aqui embaixo, eu tenho a presença do que ou eu tenho a presença do C, tá? Então, cuidem bastante. Mas isso aqui eu vou estudar com vocês depois com mais calma, com mais tranquilidade. O que eu quero é que vocês façam a diferenciação, o que é a sintaxe do período composto por coordenação e a sintaxe do período composto por subordinação. Isso é importante para vocês. Então, pensem comigo. Imagine o seguinte: será que essa frase aqui, ou essa oração, eu iria falar sem a presença dessa primeira? Imagine num processo comunicativo, num diálogo, eu conversando com qualquer um de vocês agora que estão me assistindo. Será que eu falo que se analisa os dados? Pensem comigo, gente, raciocinem comigo. Se eu falar que se analisa os dados, será que eu não preciso de uma primeira para que essa segunda seja compreensível?
ou compreendida? Será que eu já falo que se analisa os dados desse jeito? Então, qual a lógica? A lógica é que quando tu não entende o processo comunicativo aqui dentro, porque tu não entende, ela é subordinada. Bom, se ela é subordinada agora aqui, pessoal, ela já muda a nomenclatura. Esse elemento aqui passa a ser para nós uma oração principal. Principal, tá? E Fabrício, tu tá me dizendo que toda vez que tu tem subordinada, tu tem uma oração principal? Com toda certeza, pessoal. Com toda certeza. Aqui em cima, não. Aqui em cima, o nome dado é, no caso aqui, né? Porque ela abre a segunda oração, né? Olha o E abrindo a segunda oração. Ela é uma oração coordenada. E essa daqui, ela é uma oração coordenada assindética. Por que assindética? Porque não tem a presença da conjunção abrindo. Então, as nomenclaturas também mudam drasticamente. E é uma coisa que vocês têm que atentar, é uma coisa que vocês têm que cuidar. Por isso, pessoal, que esse material que eu estou disponibilizando para vocês de forma gratuita, usem e abusem, tá? Às vezes eu percebo que eu disponibilizo uma aula extremamente importante, tem 3 visualizações, 4 visualizações, e uma besteira, por exemplo, em alguma mídia social, tem 1 milhão de visualização. Isso aqui, gente, vai levar vocês a ter uma tranquilidade durante 30 anos de serviço público. Então, vocês têm que começar a fazer uma diferenciação do que é importante na vida de vocês e o que não é importante. Pessoal, mexer nessas mídias sociais é tudo, pessoal, ou quase tudo ali dentro, irrelevante. Enquanto as pessoas estão a mexer naquilo lá, tem gente estudando e tem gente sendo aprovada em concurso público. Então, comecem a estudar de verdade. Pessoal, vocês só nesse canal, vocês estão em torno de 150 vídeos, tudo de forma gratuita. Se vocês fossem pagar esse material, no mínimo 400, 500, 600 reais. No mínimo. Tá? No mínimo. Ah, mas eu consigo material por 100 reais. Vai lá olhar o material para te ver, então. Vai olhar o material. É a mesma coisa quando eu vendo o meu livro de língua portuguesa. Foi um livro elaborado durante 4 anos. 4 anos. Faz um livro de 700 páginas, 7.000 questões e 500 horas. No momento que tu fizer algo desse gênero e me mostrar, aí eu vou te perguntar, aí eu vou olhar para ti e vou te dizer, e aí? É fácil ou não é? Certamente todos vão dizer, pá, Fabrício, não é nada fácil. Dá vontade de desistir 300 vezes. E acho que dá vontade de desistir 500 vezes, pessoal. Tá? Então, vocês têm que começar a perceber o que vale a pena e o que não vale a pena. Tá? Porque às vezes eu fico indignado, trago uns materiais extremamente completos e as pessoas acabam não dando o devido valor. É impressionante, né? É impressionante. Então, atentem, cuide para isso, pessoal. É importante, tá? Eu faço isso porque eu quero ajudá-los. Eu quero ajudá-los a ser aprovado em concurso público, tá? Não estou fazendo isso para me promover, até porque o canal não monetiza, tá? Então, eu estou fazendo isso justamente para auxiliar aquele aluno que não tem condições de arcar com um concurso público. Tranquilo? Foi? Pessoal, próximo vídeo aqui dentro, tá? Eu já desenvolvo melhor esse conteúdo de sintaxe do período composto, tá? Meu muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.